E hoje eu trago na nossa Edu Talks nada mais, nada menos do que o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Esse instituto é uma das 18 instituições da Universidade de Lisboa, que fica ali no coração de Lisboa. Então, você que tem interessado nos cursos na área de educação e de formação, o Cássio Santos está aqui, que é brasileiro, e atenção, ele é professor no Instituto de Educação, e também tem a Carolina Carvalho, que vai fazer uma apresentação belíssima aqui do Instituto de Educação, para que vocês saibam como funcionam os processos de ingresso para qualquer ciclo aqui do Instituto. Pode ser licenciaturas, mestrados, doutorados, então eles estão aqui não só para apresentar, mas também para esclarecer as dúvidas que vocês tenham. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem colocar no chat ou clicar no botãozinho aqui no canto inferior da sua tela, que tem a reação, e aí você pode levantar a sua mão para fazer a sua pergunta, tá bem? Então vamos lá. Obrigada, em primeiro lugar, pela participação, por ter aceito o nosso convite. Cássio e Carolina, passo a palavra a vocês. Pronto, então eu começo. O meu nome é Carolina Carvalho, eu sou professora no Instituto de Educação e também subdiretora do Instituto de Educação. Vou aqui apresentar a nossa escola e depois o Cássio, o meu colega também, professor no Instituto, como disse a Cris, e que também me vai ajudar aqui nesta apresentação e dar algumas indicações sobre a nossa escola. Boa noite a todos e a todas. É um prazer tê-los aqui, a recebê-los neste primeiro contacto com o Instituto de Educação. O Instituto de Educação é uma das 18 escolas da Universidade de Lisboa, é a maior universidade portuguesa e uma das maiores no espaço ibero-americano, está em quinto lugar, como vocês podem ver no slide seguinte. Aqui alguns rankings sobre a Universidade de Lisboa. Pertence a um conjunto de dezenas das melhores universidades do mundo, é, portanto, uma universidade muito prestigiada. Recebe também todos os anos cerca de 9 mil alunos, estudantes internacionais. Em relação ao Instituto de Educação, no slide seguinte, vocês vão ver que é uma das escolas da Universidade de Lisboa, que está mais vocacionada para a investigação e o ensino e intervenção nas políticas públicas relacionadas com a educação e a formação. Permite-nos estudar a realidade educativa portuguesa nas sociedades e culturas com as quais existem relações históricas, por isso é muito bom sabermos que podemos acolher e que todos os anos acolhemos um número significativo de alunos que vêm do Brasil. Também temos uma oferta muito significativa em termos da graduação e da pós-graduação, já iremos apresentar um bocadinho. Também permite-nos também perceber como é que nós podemos, no Instituto de Educação, como é que intervimos na comunidade, no âmbito da educação formal e não formal. Também damos apoio científico e concepção e implementação e avaliação de políticas públicas em termos nacionais. No slide seguinte, vocês encontram alguns dos nossos alunos. Nós temos cerca de 67 investigadores, eu faço parte desse corpo docente, como o Cássio, e temos cerca de 980 alunos, dos quais 778 são alunos dos cursos da pós-graduação. Portanto, o maior número de estudantes que nós temos no Instituto de Educação são alunos da pós-graduação. Temos também um conjunto alargado de 51 funcionários, desde colegas que trabalham na biblioteca e que têm um grande apoio na biblioteca, nos serviços de informática, bem como nos serviços académicos. Serão eles que irão também responder a alguns das vossas questões depois sobre
a própria funcionamento dos cursos. Em relação à oferta formativa, nós temos uma oferta formativa bastante diversificada, principalmente no ensino pós-graduado, que é dirigida esta formação a educadores, professores, formadores, diferentes técnicos superiores ligados à questão da educação e outros profissionais também envolvidos em atividades educativas e formativas. Temos, portanto, um conjunto alargado em termos da nossa licenciatura. Como vocês veem no slide seguinte, a nossa licenciatura permite-nos formar pessoas na graduação que vão ser especialistas e técnicos superiores no desenvolvimento de atividades ligadas à educação em diferentes contextos e em diferentes instituições, por exemplo, em serviços municipais, em museus, em determinado tipo de organizações do terceiro setor que trabalham na área da educação ou na área da formação. Outra questão também interessante é que nós, na nossa licenciatura, temos tido sempre preenchido o número de vagas, sempre, todos os anos tem vindo a crescer esta procura em relação à nossa licenciatura, o que nos deixa bastante agradados em relação a este facto. E, portanto, quem puder, entre aqueles que nos estão a ouvir, estar interessados na nossa licenciatura, tem que se candidatar logo nos primeiros momentos, porque ela vai ser bastante concorrida pelos nossos estudantes. Em relação também aos mestrados, nós temos aqui uma banda bastante alargada de mestrados, mestrados de educação e formação para aqueles estudantes que fizeram a licenciatura, a graduação e que agora querem aprofundar numa pós-graduação os seus estudos. Fundamentalmente, nós temos diferentes áreas nestes mestrados de educação e formação, também desenvolvimento social e cultural, o e-learning, a formação à distância, organização e gestão da educação e da formação. Portanto, nós temos aqui para as pessoas que acabaram a licenciatura, mas também, é importante dizê-lo, para pessoas que já têm uma licenciatura, uma graduação e querem aprofundar nestas áreas. Também recebemos nestes mestrados sempre também muitos alunos, muitos estudantes que nos chegam do Brasil e é uma mais-valia, sem dúvida, muito grande para os nossos mestrados e para o nosso trabalho no dia-a-dia. Temos depois também um outro tipo de mestrado, são mestrados em educação e orientados muito para o desenvolvimento de novas competências de profissionais que trabalham na área da administração escolar ou também professores e outros técnicos ligados à educação e que querem aprofundar os seus estudos e os seus conhecimentos na área, por exemplo, da inovação em educação. Temos também neste curso sempre muitos alunos e muitos estudantes que nos procuram vindo do Brasil e, portanto, também aqui, mais uma vez, muito bem acolhidos e desafio-vos a interessarem e a procurarem mais coisas sobre este mestrado de inovação. Temos também um outro mestrado totalmente à distância, que é o mestrado de Educação e Tecnologias Digitais, que o Cássio depois pode dar aqui um bom contributo na explicação deste mestrado, porque ele é professor neste mestrado, é um mestrado que funciona toda à distância e, portanto, tem aqui esta potencialidade de poder atrair um público que não precisa de sair do seu país, porque pode frequentá-lo completamente à distância. Por fim, temos a última fase, que é os doutoramentos, e fundamentalmente aqui o doutoramento procura promover a capacidade de realizar a investigação, tem esta componente muito forte sobre a investigação e
preparar os candidatos, os estudantes, os doutorandos, a conduzir projetos de investigação em várias áreas. Nós também temos aqui uma oferta formativa bastante alargada, desde a administração e política educacional, didática da matemática, didática das ciências, formação de adultos, formação de professores e supervisão, história da educação, psicologia e também tecnologias, as TIC e a educação. Portanto, nós abrangemos aqui todas as áreas ligadas à educação nos nossos doutoramentos. Temos também dois doutoramentos que funcionam em parcerias com outras escolas da Universidade de Lisboa, que é o mestrado de Educação Inclusiva, e depois temos o mestrado em Educação Artística, que funciona também em parceria, para além do Instituto de Educação e a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e de Belas Artes, e, portanto, também aqui uma diversidade grande em termos dos doutoramentos. Eu, em relação... queria também acrescentar aqui só duas coisas que eu acho que pode ser interessante, é que todos os nossos alunos, desde a licenciatura, de mestrado ou doutoramento, podem também, e tal como qualquer outro estudante do Instituto de Educação, candidatar-se a uma mobilidade Erasmus e fazer um determinado período, um semestre, num país europeu, numa outra universidade europeia, e sem dúvida que temos tido também muitos alunos muito satisfeitos com esta possibilidade de ir estudar no período que estão em Portugal a uma outra universidade. Eu depois também posso falar um bocadinho, se houver alguma questão que vos possa interessar. No slide seguinte, queria só falar um pouco da investigação. Nós realmente no Instituto de Educação temos um forte investimento na área da investigação e, portanto, é uma atividade dinamizadora e que permite também preencher e dar corpo a muito do que se trabalha e se estuda depois na parte mais teórica. Portanto, sustentamos muito das nossas aulas, muito trabalho na questão da investigação e na procura de envolver também os alunos dos diferentes ciclos de estudo nesta mesma investigação. E, portanto, sem dúvida que a nossa oferta também fica muito enriquecida pelos vários projetos e a vária investigação que fazemos. Fundamentalmente, esta investigação tem muito a ver com o apoio às políticas públicas, à questão das tecnologias, à questão da educação e formação de professores nas várias didáticas, etc. A nossa unidade de investigação que temos aqui é a unidade de investigação que tem dois grandes temas de investigação do Instituto, que é a Educação 21 e as forças de mudança. Em relação à Educação 21, do estudo ao desenvolvimento de estruturas e práticas educativas, e depois temos também as forças de mudança, que se foca mais nos sistemas educativos, das políticas públicas, etc. Pronto. Mesmo a terminar, no slide seguinte, nós temos aqui os três grandes grupos de investigação do Instituto de Educação, e cada um destes grupos é responsável pelos doutoramentos, pelos mestrados, e, portanto, há aqui uma articulação muito grande entre estes vários grupos. Temos as políticas de educação e formação, e depois o currículo, formação de professores e tecnologias, e, por fim, a área das didáticas. E, portanto, os vários mestrados e os vários doutoramentos elencam muito as investigações, o que é que se vai produzindo aqui nestes grupos. Também, a título de curiosidade, nós temos, a nossa investigação tem
vários projetos que vocês podem percorrer, estudar, fazer questões, interessarem-se na página do Instituto. Nós temos 4 projetos financiados pelo Horizon, que são os projetos muito competitivos e muito seletivos da Comissão Europeia. Temos 10 projetos financiados de Erasmus, também um projeto em termos da Fundação que financia a Investigação Portugal, e depois também muitos outros contratos de consultadoria e de avaliação de políticas públicas com a Comissão Europeia, com o Ministério da Educação, com outras entidades diversas fora da Europa. Estes projetos que eu trago aqui, só estes números, quero só recordar uma ideia, que são os projetos que estão agora em funcionamento. Eles acabaram todos, muitos outros que nós tínhamos aqui a encher estes números agora no mês de fevereiro e dezembro, porque é quando os projetos ganham novos financiamentos, é no início do ano civil, e portanto não se assustem que haverá aqui muitas mais projetos que, se percorrerem a nossa página, irão encontrar sem dúvida. Por fim, eu só queria terminar de dizer que nós temos também uma rede de escolas, que é uma network de colaborativa, onde várias escolas em todo o país colaboram com o Instituto de Educação em termos locais e regionais, e, portanto, também nos permite muita interação com os vários e que permite recolher estudos, fazer estudos, parcerias, estágios e, sem dúvida, ficar com um bom conhecimento da realidade das nossas escolas em Portugal. São escolas também que estão nesta rede porque são escolas com práticas muito inovadoras, onde procuram também dar uma boa tradução do sistema educativo português e o que é que ele tem de inovador e de diferente. Só também para terminar a questão, quais é que são alguns eventos que nós temos? Eu chamo a atenção para eventos que podem assistir, que nomeadamente Futuros da Educação, é um conjunto de eventos que está e que funcionam online, que podem inscrever-se e receber acesso ao link e participar e assistir e ficar com alguma ideia do que é que se faz e do que é que se investiga e de quais é que são as preocupações, e que tem um calendário muito rico. A próxima estão todos convidados, já no dia 23 de fevereiro, com o professor António Damasio. Eu acho que é um nome que cativa, e para vocês verem quais é que são as pessoas com quem nós trabalhamos e temos contactos próximos. Depois também é um outro evento que é sobre a pedagogia do ensino superior, que vai ser agora em julho, e também podem ver e aceder aqueles que estiverem interessados. Mais próximos, já agora no início de fevereiro, temos também uma conferência internacional muito grande, que também traz muitos colegas do Brasil, que é a AFIRSE. E, por fim, temos aqui duas grandes apostas inovadoras do Instituto. É o Fórum dos Jovens Investigadores, onde todos os alunos de doutoramento e mestrado são convidados a apresentar os seus trabalhos, que vão ser comentados, discutidos por vários grupos do Instituto, professores de áreas diferentes daquelas onde nós estamos a fazer as nossas investigações, e, portanto, também é uma forma importante de trabalho entre jovens investigadores, como o próprio nome diz. E depois o encontro da Rede de Escolas, que é um encontro anual que o Instituto promove e que junta um conjunto alargado de várias escolas da nossa rede. Pronto, por fim, tenho aqui também os nossos contactos. Vocês também vão receber depois, através da Edu Portugal, também mais
informações sobre o nosso Instituto, alguma dúvida, alguma questão, podem escrever para este e-mail, ver-nos também nas nossas redes sociais, mais informações, que sem dúvida alguma que será um momento rico de trocas e de experiências. Muito obrigada. Perfeito, Carolina. Obrigada pela sua apresentação, foi ótima. Mas agora, vocês que estão participando aqui, e também nós estamos em direto no Facebook, já tem algumas perguntinhas ali para a gente responder. Podem colocar sua pergunta aqui diretamente, que eu vou passar ou para a professora Carolina ou para o professor Cássio, eles vão contar um pouquinho, tirar as dúvidas, e também o Cássio vai contar um pouquinho da experiência dele. Mas antes... Carolina, eu gostaria, por gentileza, que a gente voltasse naquele slide das licenciaturas. Deixa eu ver qual que é. Eu acho que é... Porque é um ponto muito importante que nós precisamos avisar, é que as candidaturas, neste momento, já estão abertas. As licenciaturas estão abertas na primeira fase, que é o maior número de vagas, e vocês perceberam bem o que a professora Carolina disse, as vagas esgotam. O Instituto de Educação da Universidade de Lisboa é uma das melhores instituições no ranking e por isso que é extremamente procurada. Então, candidaturas da primeira fase abertas nesse momento até o dia 9 de fevereiro, tá bem? Então, você que está pretendendo uma licenciatura, faça dentro dessa primeira fase para garantir o maior número de vagas. O Instituto de Educação aceita o Enem dos últimos 3 anos, então de 2021, de 2022 e de 2023. Já para os mestrados e os doutoramentos, aí, nesse caso, ainda as candidaturas não estão abertas, né, Carolina? Provavelmente vão ser abertas só para o final, ali para abril, como no ano passado, abril, maio. Já existe alguma previsão? Não, em princípio será nessa altura, mas nós depois, está na página do Instituto as candidaturas e há um período alargado para se poderem candidatar. Eu chamo a atenção para verem também os editais dos anos anteriores, porque há uma carta de motivação e esse tipo de requisitos que às vezes convém não deixar para o último dia, porque as ofertas também são preenchidas rapidamente e, portanto, é bom, com tempo, preparar a nossa candidatura. Boa. Eu penso que o Cássio também pode dar aqui algo da sua experiência, um bocadinho, como é que foi esta etapa. Exatamente. O Cássio já pode dar uma informação aí, contar um pouquinho da experiência dele, mas antes, eu não sei se o Cássio ou a Carolina podem me passar um ponto muito importante para vocês que estão pensando nisso, sobre estudar uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento, né, como eles chamam aqui o doutorado em Portugal. O que acontece? Vocês precisam saber uma coisa fundamental, que é quanto custa estudar no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Então, esse também é um ponto que vocês vão ficar bastante impressionados, porque você tem uma instituição que está entre top 3 de ranking, mas com um custo muito, muito atrativo. Então, quem que pode me contar o valor das propinas, que esse nome lá não é muito bom para brasileiro, né, Cássio? Mas é como é chamada a anualidade aqui em Portugal. Quem pode me contar o valor das propinas de licenciaturas, mestrados e doutorados que rondam aí no Instituto? Pois eu não sei se esse valor, estamos a falar do valor de referência em relação ao ano passado, não é? Portanto, todos os anos há aqui alguma alteração em relação aos preços, mas nunca é uma coisa para o dobro nem nada, não é? É sempre assim um aumento. Na licenciatura, para os alunos internacionais tem um valor mais elevado, que é 3.500 euros, mas depois nas pós-graduações o valor é igual para os alunos nacionais e internacionais, e portanto isso sem dúvida alguma que é um fator também muito atrativo, à volta de
700 euros anos. Mas esses valores eu depois pedia para confirmarem melhor no próprio edital, que entretanto irá sair. Tá bem. De Mas qualquer é uma forma, boa novidade saber que a pós-graduação tem o mesmo valor, quer para alunos nacionais ou internacionais. Exatamente, exatamente. Isso é um ponto importante para a gente falar no caso dos mestrados e doutorados, certo? Só para não causar confusão. Só nos mestrados e doutorados. A licenciatura existe diferença de valor entre estudante internacional e nacional, tá? Os mestrados do ano passado, né, como bem a professora Carolina acabou de reforçar, ainda não saíram os editais para este ano em relação às propinas, mas aqui em Portugal não costuma ter grande alteração. O ano passado foram 1.200 euros os mestrados, claro que tem que analisar um a um a partir desse ano, e os doutorados, 2.750 euros no primeiro ano e 1.850 euros a partir do segundo ano. E aí, existe, eu não sei, talvez o Cássio possa contar um pouquinho, ou até a professora Carolina, em termos dos prazos, né? Quanto tempo, já temos algumas perguntas aqui, eu já passo a palavra para o João e para... E eu não estou conseguindo ver o nome, mas tem mais uma pessoa aqui que já está fazendo pergunta. Só um minutinho que eu já passo a palavra a vocês. Qual é o tempo de estudos, que isso às vezes difere com o Brasil? Licenciatura, quanto tempo se estuda, mestrado e doutoramento? Quem pode me responder isso? Não sei se o Cássio quer responder. Posso responder, professora. Então, lá, boa noite a todos e a todas. A licenciatura ela tem uma duração de 3 anos, é uma graduação de 3 anos. Os mestrados seguem um padrão, são mestrados de 2 anos, normalmente está vinculado a um primeiro ano com disciplinas teóricas e o segundo ano voltado para a confecção da dissertação. E os doutoramentos, que é como a gente chama aqui, ele tem um prazo teórico de 3 anos, mas a média de conclusão, o que a gente observa normalmente são 4 anos. Mas o tempo mínimo de conclusão são 3, no caso dos doutorados. Perfeito, obrigada, Cássio. Eu vou passar a palavra aqui para o José Santiago. José Santiago, eu vou permitir teu telefone para que você possa falar com a gente. Veja se você consegue falar agora. José, tá ouvindo a gente? Consegue falar? É só você ligar o teu áudio. José, tá ouvindo a gente? Bom, acho que deve estar com algum probleminha. Vou passar para a próxima pergunta, vou fechar o seu microfone aqui, depois, se você quiser, coloca a sua pergunta no chat ou a gente tenta de novo, tá bom? Que ele queria falar por voz. A Maria está colocando uma pergunta sobre alojamento estudantil. Existe alojamento estudantil dentro do campus para um estudante? E se sim, como é feita a seleção? Então, foi inaugurado muito recente, inclusive nos fundos do Instituto de Educação, colado Instituto de Educação, 2 prédios com residência universitária, é algo assim, uma das maiores residências universitárias que existe no contexto europeu. Existem, só que não é um instituto que delega as residências universitárias, existe um órgão na reitoria, acho que o nome é SAS, que é Serviço de Apoio Social, é um nome assim muito parecido, talvez a professora Carolina, quando puder, pode complementar. E depois do aluno selecionado, o aluno faz um cadastro, faz uma requisição, e esse setor tem ali algumas características específicas para fazer a seleção para as residências. Mas há residência universitária, mas com certeza não é para todos. Existem alguns critérios de seleção para que os alunos possam usufruir dos alojamentos disponibilizados pela Universidade de Lisboa. Boa, ótimo. Inclusive, a Maria partilhou aqui com vocês alguma informação sobre a residência, tá? No site da Universidade de Lisboa.
Sim, eu posso acrescentar que, não sei se me estão a ouvir. Sim. Ouvi sim, só estamos sem a sua câmera, professora. Pois, eu não sei o que é que aconteceu aqui à câmara. Mas estamos ouvindo bem, professora. Então, pronto, é isso. Está aqui mais informações que a Zulmira colocou, mas sem dúvida que era o que o Cássio estava a dizer. A universidade tem feito um grande esforço em relação à questão dos alojamentos e, portanto, o número de alojamentos tem vindo a aumentar, mas sem dúvida que possivelmente não haverá para todos os estudantes que o desejarem. Pois. Essa é uma realidade, né? Que a Universidade de Lisboa é uma das principais universidades que tem essa preocupação com a área estudantil, justamente porque aqui em Lisboa nós de fato não temos condições de colocar todos os alunos, adoraríamos, né, colocar todos os alunos na residência estudantil do campus, mas só na Universidade de Lisboa nós estamos falando de milhares e milhares e milhares de estudantes. Então, assim, eu estou falando só no campus, que é o principal, onde está o Instituto de Educação. Então, se vocês têm alguma dificuldade e querem encontrar residências estudantis, principalmente falando aí das cidades maiores em Portugal, eu vou deixar o site aqui, que é eduresidence.com. Vocês conseguem fazer essa pesquisa de disponibilidade e a equipe, que também pertence aí do Portugal, consegue dar um apoio a vocês no que diz respeito a encontrar alojamento aí para um aluno matriculado, no caso, no Instituto de Educação, tá bem? Lembrando que residência estudantil precisa ser estudante de fato já matriculado ou já colocado numa instituição, tá? Temos uma outra pergunta aqui, Cássio ou Carolina, um dos dois, se vocês puderem responder, sobre pós-doutorado. O José, ele está dizendo o seguinte, que ele tem interesse em pós-doutorado, mas ele só tem disponibilidade para fazer esse pós-doutorado de forma presencial nos meses de janeiro e julho. Tá? Ele não tem disponibilidade para ficar aqui em Portugal durante os outros meses. Existe essa possibilidade de fazer dessa forma? Mas eu não percebi, eu peço desculpa estar sem câmara, aconteceu aqui qualquer coisa que eu não consigo identificar e corrigir. Eu não percebo. Eu acho que o José está querendo perguntar, se eu estiver errado, José, me corrija, se ele pode vir apenas no mês de janeiro e depois voltar no mês de julho. Acho que essa é a pergunta, professora Carolina. Pronto. Eu em relação a estes períodos concretos, a este pós-doutorado, eu diria que depende de qual é que era a área que o José gostaria de trabalhar, qual é que era o professor de contacto e, inclusivamente, falar um bocado com esse professor, enviar um e-mail e explicar a situação. Depende muito do que é que se pretende fazer, depende muito qual é que será o trabalho que quererá desenvolver e, portanto, eu diria que vale a pena pensar que é possível, sim. Sim, Ok. Só para complementar, professor, eu acho que, inclusive, o José Santiago confirmou aqui que, diferente dos outros cursos, que você tem um processo seletivo que é feito diretamente pela universidade ou diretamente pelo instituto, no caso dos mestrados e no caso dos doutorados, o pós-doutorado não existe um período de candidatura, não há um edital direto. Então, o ingresso no programa de pós-doutorado cabe o interessado entrar no site do instituto, olhar todas as linhas de investigação, ver a lista de docentes, quais são os projetos e as linhas de investigação
individualmente dos professores e contactar diretamente o professor. Porque no caso do pós-doutorado em específico, é direto com o professor que vai orientar no programa de doutorado. E como a Maria Ramos complementou, sempre, por norma, um pós-doutorado tem no mínimo 3 meses. A questão é tratar, como a professora Carolina disse, direto com o professor, se esses 3 meses têm que ser diretos ou podem ser, por exemplo, intercalados. Mas no pós-doutorado, especificamente, é direto com um professor que está mais alinhado com a área de pesquisa que o candidato deseja realizar aqui no Instituto. Pois, até porque muitas vezes o pós-doutoramento é um aprofundar que a pessoa quer desenvolver em função do seu próprio doutoramento, a sua investigação que entretanto está a realizar e quer trabalhar, aprofundar com o professor do Instituto, não é? E, portanto, é sempre bom esse contacto prévio para estabelecer este modo de funcionamento. Perfeito. Cássio, estou com uma perguntinha aqui vindo, não aqui da plataforma, mas do Facebook, que a gente está lá em direto também, que diz respeito aos tipos de mestrado que nós estávamos falando na semana passada. O Instituto de Educação, ele tem 2 tipos de mestrado, um para ensino, né? E tem um outro que não necessariamente é diretamente para lecionar. Eu gostaria que, se você pudesse explicar um pouquinho a diferença desses mestrados e aquela questão de quem pretende seguir a carreira para ensino, para didática, se é possível aqui em Portugal para ensino médio ou ensino básico, ou se é possível para o ensino superior. Como é que funcionam esses caminhos? Porque isso é o que a gente acaba por ter bastante aqui no Edu Portugal de pergunta também relacionada a esse tema. Eu vou responder uma parte, uma outra parte eu passo para a professora Carolina, da qual tem uma imensa propriedade para falar sobre a temática. Para lecionar no ensino superior, de forma muito próxima do que acontece no Brasil, você precisa ter um doutorado. Então, a partir da defesa e do título de doutor, é quando você está ali habilitado, basicamente falando, em termos de grau, em termos de nível, a lecionar no ensino superior, e alguns países, algumas localidades, mesmo com o doutorado, há exigências suplementares, como formações em pedagogia do ensino superior, que inclusive o Instituto de Educação, de forma pioneira aqui em Portugal, lançou alguns anos atrás, e é um grande case de sucesso, uma pós-graduação em pedagogia do ensino superior. Mas é uma pós-graduação um pouco diferente, porque é uma pós-graduação, é uma especialização, sendo que o requisito de entrada é o grau de doutor. Então é um pouco fora da curva, pelo fato de ser uma especialização e ter como requisito de acesso um doutorado. Então, para o ensino superior, é muito parecido com o que tem no Brasil, mas há uma preocupação também, isso já largada no contexto europeu, de haver uma formação pedagógica. Em relação ao mestrado em ensino, especificamente, eu passo para a professora Carolina Carvalho. Pronto. Então, em relação aos mestrados em ensino e em relação à questão do lecionar no ensino superior, eu penso que o Cássio disse a questão fundamental, não é? Portanto, de ter que ter um doutoramento. Nós agora estamos a incentivar uma pós-graduação em pedagogia no ensino superior, que aliás o próprio Instituto de Educação também tem essa oferta formativa. Em relação, e portanto as pessoas podem frequentá-la. Em relação aos mestrados em ensino, que são para futuros professores do ensino básico, terceiro ciclo e secundário, tem que haver uma formação científica numa determinada área, e depois, quando essa formação a nível da graduação está terminada, na área da matemática, da biologia, da fisicoquímica, a pessoa candidata-se a um mestrado em ensino.
antes dessa candidatura, tem que passar a uma prova de língua portuguesa e que, portanto, tem essa valência também. Antes da candidatura do mestrado, é uma condicionante para se poder candidatar ao mestrado em ensino. A aprovação nessa prova de língua portuguesa. E, sem dúvida, que esses mestrados em ensino complementam a formação que a pessoa tem já numa determinada área científica. Aquilo que acontece é que muitas vezes o mestrado em ensino obriga que a pessoa, antes de se candidate, e supondo que vem de um outro país que não Portugal, tem que reconhecer o grau académico da pós-graduação, da graduação, depois tem que se candidatar dentro dos prazos para poder fazer esta prova e só depois é que terá acesso ao mestrado. Portanto, é um processo longo nos mestrados em ensino. Perfeito. Eu não sei se respondi. Mas respondeu sim. E um ponto bastante importante, professora Carolina, também existem outros mestrados oferecidos pelo Instituto que aí não é focado na parte do ensino, digamos assim, que aí ele não precisa passar por essa prova de português, correto? Não. Todos os outros mestrados que nós apresentamos de educação ou de educação e formação não obriga a essa prova em relação à questão de português. Esta prova de português que eu estava a referir é para qualquer aluno internacional ou nacional. Qualquer aluno português que acabou uma licenciatura na área da matemática ou da biologia e que agora se queira dedicar ao ensino, tem que fazer esta prova de português. Não é só para os alunos internacionais, é para todos os estudantes, independentemente disso, de onde é que fizeram a sua formação inicial. Está bem? Portanto, não é em geral. Perfeito. Bom, eu só quero recapitular um ponto que a professora Carolina falou na apresentação e que é uma grande novidade aqui do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que é um mestrado em EAD. Quem quer contar um pouquinho mais, Cássio? Então, o Instituto de Educação, ele, isso dentro de um contexto europeu, é muito comum nos países europeus, você tem as universidades abertas, que são universidades que atuam exclusivamente à distância. Então, em Portugal, nós temos a Universidade Aberta, na Espanha, nós temos a UNED, temos a Aberta da Catalunha, a Open University da Inglaterra. Então, é muito comum as universidades ofertarem apenas uma modalidade, até 2019. Mas o Instituto de Educação, ele foi pioneiro fora da Universidade Aberta no oferecimento de um mestrado à distância. Então, já há 14 anos, eu acho que agora está na 14ª turma, do mestrado em Educação em Tecnologias Digitais. Então, é um mestrado à distância. Eu ingressei no Instituto de Educação exatamente por esse mestrado, ele é totalmente à distância. Eu ingressei em 2016 como estudante do mestrado, e hoje me orgulho muito porque eu sou docente desse mestrado, da qual eu iniciei meus estudos no Instituto de Educação. Então, ele tem um ano, o primeiro ano ele é todo voltado a uma série de componentes curriculares específicos, selecionados pelos professores do Instituto, e o segundo ano é de preparação para você desenvolver a sua dissertação. Então, é um mestrado muito consolidado. Em todas as ofertas, nós temos estudantes de 4, 5, 6 países, naturalmente, a grande maioria é do Brasil e naturalmente, aqui de Portugal, mas é um mestrado muito conceituado e te dá a possibilidade de avanço, porque também nós temos um doutorado nessa mesma linha, que é o doutorado em Educação, em Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação. Então, o Instituto de Educação tem essa tradição dessa linha na área de tecnologia, foi a linha que eu já trabalhava quando eu morava no Brasil, na parte da tecnologia de educação, e eu entrei exatamente por esse mestrado. Então, é uma grande oportunidade, porque mesmo com o câmbio não estando no momento tão favorável
com a anuidade que gira em torno, acho que são 1.200 euros o ano, então são 10 parcelas de 120, algo assim desse gênero, ainda é muito mais barato que o mestrado no Brasil. Só que o mestrado Ainda no mais Brasil... comparado com as melhores no ranking, as Exato, particulares. e você está numa universidade que você tem um ranking internacional no topo, então você tem uma equipe de professores no topo, e de fato foi isso que me fez procurar, à época, o mestrado à distância, porque eu já tinha algumas especializações, dava algumas aulas, mas atuava fortemente na educação, mas eu queria ter uma experiência internacional. Eu acho que isso faz uma diferença considerável. Nós somos 2 países culturalmente próximos, então eu entendi no momento que era uma boa opção, e hoje eu sinto que eu fiz uma escolha, uma boa escolha, porque eu terminei o mestrado, depois ingressei no doutorado, dei algumas aulas no instituto ainda durante o doutorado, e depois que eu terminei surgiu uma oportunidade, e hoje eu leciono nos 3 mestrados. Eu leciono no mestrado em Educação e Tecnologias Digitais, leciono no mestrado em Educação e Formação na especialidade e-learning, Educação à Distância, e leciono no mestrado em Educação na parte de Inovação Educacional, com todas as minhas disciplinas sempre estão voltadas com o uso das tecnologias na educação. Então, assim, hoje eu entendo que foi uma ótima opção de eu ter escolhido o Instituto de Educação e, à época, especificamente, esse mestrado em Educação e Tecnologias Digitais. Boa. Cássio, já que você está contando um pouquinho do seu percurso, né, como é que você veio parar aqui em Portugal, que é super bacana para as pessoas que estão no Brasil conhecerem um pouquinho mais, eu gostaria de saber, primeiro, qual é a sua formação original na graduação para você ir para esse mestrado e por que você escolheu o Instituto de Educação? Como é que foi essa fase que você estava pesquisando e você ter encontrado esse mestrado que foi ao encontro do seu objetivo aí? A minha formação de base é um pouco fora da curva, e é uma característica muito desse mestrado, de nós termos docentes temos alunos das mais diversas áreas. A minha formação base, à época, era farmácia. Eu sou formado em ciências farmacêuticas, mas desde que eu entrei na universidade, no Brasil, para fazer a faculdade, eu já trabalhava em escola, eu já trabalhava com educação. Então, quando eu me decidi não estar na educação e não estar na farmácia, estar na educação, eu já estava no final do curso. Então, eu terminei a minha graduação em ciências farmacêuticas e trabalhei durante muitos anos na educação, e depois eu fiz um curso de pedagogia, mas já próximo de vir, e eu escolhi o Instituto de Educação exatamente estava localizado num grande centro, era uma instituição que tinha um grande ranking. Na época, eu pré-selecionei 2, fiz a candidatura para as 2 universidades e fui aprovado nas 2, e optei pelo Instituto. E depois que me fez o diferencial, na verdade, para o Instituto, foi o nível de integração dos docentes em projetos de pesquisa e em projetos de desenvolvimento, porque eu queria participar da instituição que não tivesse uma pesquisa muito teórica, que tivesse algo que pudesse ser colocado em prática de uma forma assim, mais objetiva. Então, para mim, esse foi a época, um diferencial que me fez escolher o Instituto de Educação. Boa, bacana. Obrigada, Cássio. Olha, a gente tem uma outra pergunta agora vindo lá de novo do Facebook da Catarina, e a Catarina está em Angola. E ela está perguntando como que ela faz o processo para a filha dela, que aí não vai ser Enem, né? Enem é só para o Brasil. Como que faz para licenciatura, para candidatura, no caso de alunos vindos de Angola? Em relação a esses alunos, também há aqui temos alguns acordos com os países também, e era melhor concretamente perguntar aos nossos serviços académicos, porque o processo será o mesmo.
haverá uma candidatura, a pessoa tendo feito o 12º ano de Angola, o finalizado o ensino secundário, pode-se candidatar durante aquele determinado período com as disciplinas de secundário que são exigidas também aos nossos alunos na área da história, do português ou da matemática. Portanto, é bom ver o edital para ter a certeza quais é que são as disciplinas que precisa de ter para se poder candidatar. Está bem? Perfeito, obrigada. Mas, em princípio, será um processo também com alguma facilidade, mas é bom saber isso mais em pormenor. Perfeito. Então, Catarina, você, para buscar mais informação sobre o Instituto de Educação, você pode entrar diretamente no site da instituição, que é ie.ulisboa.pt, ou até entrar em contato aqui no site da Edu Portugal, tem uma página do Instituto da Universidade de Lisboa, com toda a oferta formativa, e você também vai conseguir os acessos aí que tanto a professora Carolina passou no início dessa apresentação, tá bem? Espero que a sua filha se candidate. Aproveita que o ano letivo em Portugal é diferente do Brasil. O ano letivo aqui começa em setembro, por isso que as candidaturas estão abertas agora, tá bem? Bom, a gente está chegando no finalzinho, a gente está chegando no finalzinho da nossa EduTalks, mas vou passar aqui a palavra para a professora Carolina, que ela tem mais um recadinho para deixar para vocês. Não, eu só queria estar a dizer a esta mãe que as disciplinas que nós vamos ter de acesso para os alunos é História, Matemática aplicadas às Ciências Sociais ou Português. Portanto, estas são as disciplinas que esta futura estudante do Instituto de Educação que vem de Angola deverá ter no seu secundário. Perfeito, História, é uma comunidade que está sempre muito presente aqui em Portugal, né? Exato. E um ponto muito importante para falar para vocês, a professora Carolina também falou sobre os protocolos que existem, né, com várias universidades aqui na Europa, e vocês têm a garantia dessa validade do diploma do diploma da universidade, que ele também é válido em todos os países da comunidade europeia. Esse é um ponto importante para a gente falar, e também da possibilidade dele fazer um intercâmbio para uma outra universidade dentro desses países. Confere essa informação também? Sim, portanto, durante a estadia que este aluno estiver no Instituto de Educação, pode realizar na universidade que escolha e que tenha ganho a bolsa, não é? Porque tem que haver uma candidatura, não é? Para as mobilidades Erasmus, porque temos sempre mais alunos do que bolsas, mas isso é a história da nossa vida, não é? Lutar para ser os melhores e, portanto, pode-se candidatar e estar um determinado período, normalmente um semestre, para estar numa universidade estrangeira, um período muito interessante sempre. E temos tido vários alunos do Brasil a ir nestas mobilidades Erasmus, em qualquer um dos ciclos de estudo, desde da graduação, mestrados e doutorados. Esse é um ponto muito importante. Falando sobre a mobilidade, talvez seja importante aos colegas brasileiros que estão nos escutando, sobre o processo de revalidação desses cursos aqui no Instituto de Educação no Brasil. Talvez seja importante também, se tiver alguma dúvida. Eu, embora já moro em Portugal desde 2016, mas eu optei por fazer o reconhecimento dos meus títulos no Brasil, porque eu também dou aula à distância no Brasil, e eu precisava que os meus títulos conferidos em Portugal também tivessem validade no Brasil, e foram processos
relativamente muito simples. Do meu doutorado, por exemplo, depois que eu juntei a documentação, em um mês eu estava com o título de doutor registrado no Brasil, já validado. Cássio, você está dando uma informação muito importante, porque você, quando fez o processo, já fez pela plataforma da Carolina Bori? Carolina Bori, pela plataforma da Carolina Boa. Bori, exatamente isso. E você poderia nos dizer para qual universidade federal você solicitou o seu reconhecimento no Brasil? Sim. No meu caso, doutorado, eu fiz o pedido à Universidade Federal de Minas Gerais. Olha que interessante. Isso é muito bom porque a gente tem a questão do precedente, né? Então, se você já tem o diploma de uma universidade, no caso aqui do Instituto de Educação, com a Federal de Minas Gerais, isso já é um precedente desse reconhecimento. Isso. Cássio, E o obrigado processo por essa tramita. informação. O processo não tramitou por via simplificada, mas o tempo foi equivalente. Então, eu fiz o meu processo de equivalência pela Universidade Federal de Minas. Em um mês, assim, para minha surpresa, eu já estava com ele resolvido e pronto para pegar o documento no Brasil. Então, embora eu more aqui, como eu disse, mas como eu estava quando eu terminei o doutorado, eu estava com a perspectiva de dar aula na Universidade do Brasil, que requeria naturalmente título de doutor válido no Brasil. Então eu optei por fazer esse reconhecimento e deu certo, foi muito rápido. Por quê? Porque você tem o peso da Universidade de Lisboa na chancela da sua tese. Então isso de fato tem um peso muito grande de quem vai analisar especificamente seu título. Então, quanto ao reconhecimento no Brasil, eu aqui antecipo de que eu, nas duas experiências a qual tive, eu não tive nenhuma dificuldade. Poxa, isso é muito importante. Eu posso reforçar também a ideia, o Cássio estava a dizer, eu também já tive alguns alunos de doutoramento que orientei e quando regressaram ao Brasil também não tiveram qualquer problema de reconhecer o grau. Eu não sei em qual das universidades é que eles o fizeram, mas todos eles me disseram que foi um processo bastante facilitado, mesmo em relação a alunos de mestrado. Também já tive vários alunos de mestrados de Educação e Informação, onde isso aconteceu, e eles, quando regressaram para retomar os seus trabalhos, as suas atividades profissionais, não tiveram qualquer problema em reconhecer o grau, e é um processo relativamente rápido. Exato. Isso também, não podemos omitir, é o peso de você ter o diploma da Universidade de Lisboa, a número 1 nos principais rankings mundiais. Então, isso também é um ponto que é um fator que conta muito, né? Como nós dissemos no Brasil, né, Cássia? São as universidades de primeira linha, né? Então, aqui Sim. A Universidade de Lisboa é primeira em Portugal. Então, fique com essa informação. O José fez uma última pergunta aqui sobre os requisitos documentais para o pós-doutorado. Mas a Maria Ramos já fez aqui uma listinha de documentos para facilitar a pergunta, respondendo a pergunta dele. Tá? Mas lembrando que o plano de trabalho ele é um plano desenvolvido com o orientador. Então, esses são os documentos para protocolar o início. Mas o plano de desenvolvimento de trabalho a desenvolver, naturalmente, é um plano que é desenvolvido após um contato prévio com um professor do Instituto de Educação e que os dois, de forma conjunta, de forma colaborativa, desenvolvam o plano de trabalho que vai ser desenvolvido dentro de um cronograma a ser proposto, que é, no mínimo, 3 meses. Pois, eu só, enquanto professora que já recebi esses colegas, não é? Com todo o gosto, posso também partilhar a minha experiência, que é sempre fundamental e dar um conselho, as pessoas entrarem no site do Instituto, nos grupos de investigação que eu apresentei aqui, procurar os projetos e os responsáveis dos projetos, as pessoas, as unidades curriculares que possam estar interessadas, que queiram conhecer melhor, partilhar melhor e contatar os professores, porque as pessoas podem demorar um dia ou outro a responder, mas responderão com toda a certeza, e isso também me parece que é bom fazer esse trabalho de casa, como o Cássio estava a dizer, de ver potenciais orientadores, pessoas que me interessem pela investigação que façam e que eu possa enviar o meu contacto.
Boa. José, já Eu, fica com essa dica. Dica. Sim. José, então só fique com essa dica. A informação que a Maria colocou aqui também, a certidão de obtenção do grau de doutor, lembrando que depois essa documentação, para todos os efeitos, tem que conter a apostila de AIA. Isso também é um ponto muito importante, que lá na frente vão te exigir. Talvez não exija nesse contato inicial com o professor orientador, como o Cássio falou, mas fatalmente lá na frente, quando isso se tornar real, essa documentação tem que conter a apostila de AIA. Cássio, você ia complementar alguma coisa? Não. Tranquilo? Então tá bom, gente, está chegando aqui ao nosso final. Eu agradeço a participação de todos vocês. A gente tem a Ana Paula, tem o José, a Maria, que deu algumas informações aqui para a gente. Agradeço a sua ajuda. A outra Maria também, a Silvia, Ana Paula, que eu já falei, e teve algumas pessoas que saíram aqui que eu não me recordo o nome, tá bem? Muito obrigada pela participação e passo aqui a palavra para o Cássio e depois a professora Carolina também deixar aqui uma mensagenzinha final, lembrando que essa EduTalks vai ficar gravada para você partilhar com os amigos, para quem não pôde assistir depois também vão receber esse material, enfim, fica aqui para você assistir com calma quando você achar melhor. Cássio? Não, só agradecer o convite da professora Carolina Carvalho, que pudesse aqui trazer a minha experiência que eu tive como aluno e hoje como docente do Instituto. Para mim foi um percurso maravilhoso, eu não me arrependo em nenhum ponto, só tenho assim, a agradecer o acolhimento e as oportunidades do Instituto. Para mim foi um divisor de águas, na verdade. Então convido a todos a entrarem no site do Instituto de Educação, conferir as informações detalhadas, o plano de curso, a matriz curricular de cada um dos cursos, o currículo dos professores para aqueles que querem fazer um estágio doutoral ou um pós-doutorado. E como a professora Carolina Carvalho colocou, estamos inteiramente à disposição para possíveis novos esclarecimentos dos colegas. E boa noite a todos. Pronto, então resta-me também agradecer aqui a oportunidade de partilhar e dar a conhecer o Instituto de Educação, agradecer ao Cássio ter aceito o convite, à minha colega também Maria Ramos, que foi dando aqui uma preciosa ajuda com informações sobre alguma questão que nos estava aqui a escapar. Desejar também que naveguem no site do Instituto, estudem bem as coisas que querem, as áreas que gostariam de trabalhar, não tenham vergonha de enviar um e-mail aos responsáveis dos cursos para mais informações, aos próprios serviços, para pedir algum esclarecimento que possa ser necessário e oportuno e, sem dúvida alguma, virem ter esta experiência maravilhosa que é estudar numa outra universidade, descobrir mais-valias pessoais também, de nos desafiarmos a nós mesmos, e nós teremos todo o gosto e estamos cá enquanto instituição para vos apoiar, para vos ajudar e querer que levem também boas memórias, como o Cássio, do Instituto de Educação, da fase académica, sem dúvida que é aqui um bom testemunho. Muito obrigado também à Cris por ter estado aqui connosco e criar aqui esta dinâmica tão importante. Ok, muito obrigada, professora Carolina, muito obrigada, Cássio, também pela participação, foi ótima. Desejo a vocês uma boa noite, agora um bom descanso, afinal de contas, aqui em Lisboa já são 23 horas, tá bem? Então, gente, um abraço grande, obrigada mais uma vez por ter aceito também o nosso convite e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima e boa noite a todos e a todas.